De repente eu tava errado. É raro, mas acontece com frequência, né, rapaziada? Aquele famoso é raro, mas acontece com frequência. Eu que tanto defendi o Cássio, né? De repente a galera que pediu a saída dele realmente tinha razão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? É o seguinte, ontem eu fiz o pós-jogo do Coringão, não assistiu, dá uma navegada. Ontem saiu de madrugada, né? Porque os caras resolveram colocar o jogo 8h30 da noite, né? Que maravilha, que beleza, né, rapaziada? Nunca chutou a bola na vida, né? Mas enfim. E aí, à tarde, né? Eu tava meio de boa tal, eu assisti ao Clássico Mineiro, né? Cruzeiro e Galo. E aí que eu quero entrar. O Cássio, rapaz, aliás, seja todo mundo bem-vindo, deixa o like, se inscreva, hypa o vídeo aí pro canal chegar pra mais pessoas aí pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos lá, recapitulando, eu tava assistindo o jogo e tal, e assim, o Cássio falha no primeiro gol do Galo, né? O gol do Hulk e tal. E assim, falhar já é ruim. Agora falhar em clássico, rapaziada, o clássico é onde divide aí, né? Se o cara vai bem no clássico, ele tem 20 jogos de perdão, né? Se o cara vai mal no clássico, a galera esquece tudo que aconteceu até ali, que o cara fechou o gol, o cara meteu o gol pra caramba, tal, chegou no clássico, o cara pipocou, aí a galera esquece, né? Porque clássico é um divisor de águas. E o Cássio resolveu falhar no clássico. E não vou dizer falhar no clássico, vou dizer continuar falhando, né? Porque o Cássio já vem aí de algumas partidas causando dúvidas na cabeça da torcida do Cruzeiro, né? Inclusive já era para eu ter feito esse vídeo do Cássio há um tempo, há umas 2, 3 oportunidades atrás. Tem alguns inscritos que me chamam lá no Instagram, os caras falam, você viu o que o Cássio fez, não sei o que tem, você não quer fazer um vídeo para comentar e tal? E daí acaba surgindo um outro assunto, ou eu também não quero mais ficar falando de Cássio porque passou, eu mesmo que sempre defendi a permanência dele já superei a sua saída, então eu não queria trazer esse conteúdo pro canal. Mas é uma coisa que está sendo corriqueira, as falhas de Cássio e a torcida do Cruzeiro cada vez mais tendo menos paciência com o nosso ídolo, né? E uma das coisas que eu falei nos 328 vídeos que eu fiz pro Cássio ficar no Corinthians um trecho que eu coloco é justamente esse. A paciência da torcida corintiana, ou pelo menos parte da torcida corintiana, porque muitos corintianos queriam a saída do Cássio e muitos corintianos queriam a sua permanência. Eu era do time que fica Cássio. Só que eu coloquei em um desses vídeos a seguinte colocação. O Cássio não é mais aquele de 2012. O Cássio sim está falhando em alguns momentos, mas ainda assim o Cássio, na minha visão da época, tinha credibilidade, né? Ainda conseguia agregar. Não era mais aquele Cássio, não era mais o melhor goleiro do país, mas eu passava muito pela questão de ter um substituto, tal. O São Paulo sofreu muito isso com o Rogério Ceni quando aposentou. Então sai o ídolo do Corinthians, um monstro sagrado, quem que assumiria? Como seria a bomba, né? Na época não tinha o Hugo Souza, tinha o Carlos Miguel, que também dificilmente poderia ficar, enfim. E eu coloco nessa questão, nesse vídeo, que qualquer outra torcida do Brasil não teria paciência que pelo menos metade da torcida do Corinthians ainda tinha com o Cássio. E eu me coloco nisso. Cássio, ó, pô, falhou aqui, pô, o Cássio saiu jogando errado, pô, o Cássio não sei o que tem, mas o Cássio ainda tinha lampejos de Cássio no auge, ainda fazia boas defesas e pra mim ainda tinha uma lenha pra queimar. Agora acontece o que? A torcida do Cruzeiro ou qualquer outro clube que o Cássio fosse não teria uma história de ídolo, não teria um Mundial Interclubes, não teria uma Libertadores, não teria dois brasileiros o Cássio ganhou, né? 15 e 17. Não teria brasileiros, não teria Campeonato Paulista, Tripaulista, não teria idolatria, não teria paciência com ele. E ele teria que ser perfeito, porque ele chega num clube... Eu acho que eu fiz essa análise no vídeo que o rival acha de Cássio no Cruzeiro. Que ele chega num clube onde o Cruzeiro estava carente de goleiros. Também fazendo essa comparação com o Rogério Ceni e com o próprio Cássio,
do Fábio, né? O Fábio saiu naquela questão da SAF e tal, e o Cruzeiro ficou ali meio refém. Então o Cássio chegava na época para ser o substituto ali do Fábio, entre aspas, né? Como a segurança do gol do Cruzeiro. Aquele cara que não iria falhar tal. Então a pressão em cima do Cássio era muito grande. A torcida do Cruzeiro esperava um Cássio de 2012, um Cássio salvador da pátria, e não teria tanta paciência quanto a torcida do Corinthians teria. Ou repito, parte dela, que eu me incluo, novamente falando, porque eu gosto sempre de reafirmar. Eu sou fã do Cássio, para mim o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Supera Marcelinho Carioca, que foi inclusive o atleta que me fez ser corintiano, que me fez apaixonar pelo clube. Minha infância no auge dos anos 90, eu lembro de Marcelinho Carioca, cara. Pra mim é um símbolo Marcelinho Carioca. Inclusive Marcelinho Carioca, os caras aí. Tem um rapaz lá, tem até uma barbearia em São Paulo. Agora me foge o nome da barbearia. Até fazer um merchanzinho pro cara aqui. Ele até falou, pô, sou amigo do Marcelinho, pô, vem pra São Paulo que eu vou arrumar aqui pra você trocar uma ideia com ele, fazer um vídeo e tal. Pô, eu quero muito conhecer o Marcelinho Carioca. Pô, eu sou seu fã, velho. Vamos trocar uma ideia. Manda uma mensagem pro Marcelinho. Pô, eu sou fãzaço do Marcelinho, assim como do Cássio também. Mas o Cássio tá jogando, deixa ele terminar a carreira, depois nós troca ideia com ele. Mas o Marcelinho, eu sou fã. Um abraço pro Marcelinho Carioca aí, que moço sagrado. Pô, o que me fez virar corintiano mesmo, assim, minha segunda pele, né, Marcelinho? A segunda pele mesmo. Então, recapitulando, a torcida do Cruzeiro não teria paciência que a torcida do Corinthians teria, ou parte dela teria com o Cássio. E está aí. O Cássio falha 1, falha 2, falha 3, falha 4. Os caras estão puto da vida com o Cássio. E sim, rapaziada, o Cássio já não é mais o Cássio de 2012. O Cássio hoje do Cruzeiro é o mesmo Cássio que estava no Corinthians, cara, nos últimos anos. É um cara que, ao mesmo tempo que ele faz boas defesas, ele acaba ali falhando em alguns lances que acaba se tornando gols e fica realmente marcado, cara. Teve uma partida do Cássio, cara, eu não lembro se a final da Sul-Americana, cara, não, a final da Sul-Americana ele falhou, assim, entre aspas, né, teve uma, enfim, falhou. Teve um lance, um jogo, eu não lembro que jogo que é, cara, se foi contra o Palmeiras, que eu lembro que eu assisti no final do ano passado, acho que foi contra o Palmeiras, que ele fechou o gol, cara, que ele fez assim, foi coisa absurda, ele fechou o gol. Então o Cássio é assim, ele no Corinthians ele já estava assim, ele estava oscilando. Ele é um cara que, pô, catava pra caramba, mas ao mesmo tempo ali ele tomava um gol que, pô, saiu jogando errado, tal dos caras, pô, e aí? Então assim, eu fico realmente assim, chateado, assim, sem hipocrisia, de ver o Cássio cometendo essas falhas. E assim, é bom o próprio atleta, e eu tô falando, não é nem com rancor dele ter deixado o clube, nada. Porque hoje estamos muito bem servidos com o Hugo Souza, que é cotado para a seleção brasileira, que pô, acertaram na veia aí o Fabinho Soldado, os caras que bancaram o Hugo Souza, que eu tinha as minhas dúvidas, como 90% da torcida do Corinthians tinha as dúvidas, porque o que o Hugo Souza apresentou no Flamengo também foi essa coisa de gangorra, né? Começou muito bem, depois caiu, então a gente tinha essa dúvida e hoje o Hugo Souza é uma realidade. Uma realidade muito bacana para o torcedor corintiano. Então a gente tinha essa dúvida, então parabéns também. Quando critica a gente também fica até cuspindo no microfone aqui para meter o pau nos caras, né? E quando acerta a gente finge demência. Então parabéns pro Fabinho Soldado, pros caras que tiveram o peito aí para bancar o Hugo Souza e deu muito certo. Deu muito certo. E pra a saída do Cássio também, então eu fico chateado com as falhas do Cássio e tal. Mas assim, eu tenho que admitir que a realidade é essa. Se o Cássio permanecesse no Corinthians, a gente não teria o Hugo Souza e a gente teria um goleiro com essa inconstância. Um cara que poderia fechar o gol em uma partida e na partida seguinte ele entregar a rapadura em um lance idiota. Cair pra dentro. A galera fala muito cair pra dentro do gol, né? Vira e mexe, o Cássio vai defender, ele cai pra dentro do gol. E é um fato, cara. Me dói muito assumir isso. Me doía muito na época. Hoje é mais tranquilo. Mas me doía muito na época assumir, pô, o Cássio falhou. Pô, o Cássio falhou. Pô, o Cássio falhou. Mas assim, é a realidade, cara, entendeu? Eu até brinquei em alguns momentos que eu passava muito pano pro Cássio ficar. Eu escondia muito dos meus próprios olhos algumas falhas do Cássio por entender que o Cássio ainda poderia bater recorde do Vladimir de jogos, conseguir mais títulos e tal. No momento onde o Corinthians poderia arrancar ali, que o momento tava feio naquela época, né? Então assim, mas hoje eu vejo que realmente não era aquilo. Eu tava num conto de fadas, né, cara? Eu tava num momento ali que não existia. Eu tava imaginando uma coisa que não ia acontecer. E muito pelo contrário, aconteceu uma coisa pior. O Corinthians ia ali, pô, muito provavelmente cair para a segunda divisão ou flertar até o final com esse possível rebaixamento, porque realmente era o momento do Cássio sair.
E o bom é que o Cássio entendeu isso, né? Eu fiquei chateado, fiquei bravo e tal, mas o Cássio estava certo também. Os caras que pediram a saída do Cássio e o Cássio que quis sair estavam certos e eu estava totalmente, dentro de uma bolha, né? Que era o momento ideal para o Cássio sair. Então assim, cara, o Cássio pode recuperar o bom futebol? Pode recuperar o bom futebol. Mas assim, tá muito longe de ser um goleiro que passa confiança pro Cruzeiro. Tá muito longe de ser um goleiro, né? Enfim, mas é isso, cara. O que eu sinto pelo Cássio é carinho. Para mim, repito, o maior ídolo da história do Corinthians. Tem aqui o mini craque do Cássio, tem a estatueta do Cássio, tem a camisa do Cássio, tem o retrato do Cássio, porque realmente o Cássio foi crucial em um Mundial e uma Libertadores, principalmente essa Libertadores que sempre fomos alvo aí de zoeira, né? Então pra mim, isso aí é mais importante que qualquer outros títulos. Os dois títulos mais importantes é o Mundial de Clubes e é a Libertadores, e o Cássio foi importantíssimo nos dois. Então por isso que eu tenho essa gratidão eterna pelo Cássio, mas hoje eu entendo que não era mais para ele ter continuado no clube, tá? Galera, é isso. Então boa sorte pro Cássio e o Coringão tá feliz da vida com o Hugo, monstro sagrado, cavaleiro do Apocalipse Souza. Tamo junto, forte abraço, é nóis.